gente vai dar início à sessão da tarde de hoje do seminário As Relações da Saúde Pública com a Imprensa, Fake News e Saúde. Agradeço a presença e pontualidade de todos vocês. Nós vamos começar no horário. 5 minutos depois. Mas tudo bem. Antes de chamar os nossos convidados, que vão falar sobre fake news, vacine-se contra, só lembrar vocês, né? A gente está com uma exposição sobre fake news e saúde em cartoons. A gente recebeu mais de 70 cartoons de 15 países diferentes e selecionamos 30 para compor a exposição. Está aqui do lado. Vocês, eu peço a gentileza que após a visita, votem no cartoon que vocês consideraram mais interessante, porque o mais votado vai para a capa do nosso e-book, que vai conter as falas de todos os nossos convidados aqui desse evento e também vai conter os resumos que nos foram enviados para a sessão científica, que acontece na quinta-feira. Vou chamar, então, a mesa redonda Fake News, Vacine-se Contra. Para compor a mesa, o pesquisador da Fiocruz Brasília, Cláudio Maierovici. A jornalista e coordenadora da assessoria de comunicação do Instituto Biomanguinhos, Renata Ribeiro. A coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Helena Sato. A jornalista do jornal Folha de São Paulo, Natália Cancian. Os nossos convidados, pessoal, terão de 20 a 30 minutos para fazer a exposição e, na sequência das exposições, a gente vai abrir para debate. Tá bem? Bom, boa tarde. Me deram a tarefa de acordar vocês depois do almoço. Mas vamos lá. Muito obrigado. Agradeço aqui em nome da Mariela, a equipe que está organizando. Estou achando o Wagner está ali, mas toda a equipe. Vocês têm conseguido, acho que, manter em alta uma discussão cada vez mais estratégica para a nossa saúde pública, para o nosso país, e aí não estamos falando, não é só país, acho que isso é para a saúde pública no mundo inteiro. Eu vou tentar trazer aqui algumas questões que me provocam sobre o tema. Espero que elas sejam igualmente provocadoras para vocês também. Então, como é que a gente faz? Natália, faz favor. Dá a impressão que é um assunto que a gente começou a falar muito recentemente, como uma grande novidade. Mas eu queria trazer aqui... Pode passar. Provavelmente vários de vocês já conhecem essa historinha, mas eu acho que ela é boa para a gente pensar na nossa situação atual. Passo o próximo e um videozinho curto que eu queria trazer como uma provocação inicial. Eu estou lançando para frente. Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks, and the automobiles. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas 2 vezes,
provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane. Uma sorte do outro mundo. Bom, isso faz 80 anos. E essa história também é controversa. Como faz 80 anos, as imagens são do filme, né? Evidentemente não são imagens tiradas da época, mas também se discute se isso é uma notícia verdadeira ou falsa, que tenha havido esta reação de histeria coletiva, essa reação enorme, 80 anos atrás, sobre, não sei se todos entenderam, uma novela de rádio que foi de ficção científica que foi levada ao ar durante a programação sem aviso prévio. Então nós temos convivido com isso de diferentes formas já há bastante tempo, e isso vem evoluindo. Isso eu estou falando das informações falsas, ou nós vamos conversar um pouco sobre terminologia até, acho que eu tenho uma certa dificuldade para uma terminologia adequada, nem arrisco, não sou eu a batizar isso, podemos chamar de fake news mesmo, mas vem nos acompanhando numa evolução que acompanha também as diferentes tecnologias de comunicação. E tem atingido, acho que fortemente, muitos ramos da atividade humana, particularmente o campo da política e diversos campos da ciência. Quanto mais próximo do cotidiano do cidadão, mais intensas são as reações e, acho eu, mais perigosas também. Nós temos, essa classificação não obedece ao rigor acadêmico que nós vimos de manhã como classificação. Aqui é uma tentativa de chegar a diferentes formas, e cada uma dessas formas traduz uma intenção diferente também em relação ao tipo de notícia falsa, ao tipo de fake news, a notícia falsa propriamente dita, e as variações que podem também atingir objetivos diferentes. A gente vê que algumas delas têm sido muito mais comuns. O exemplo da descontextualização tem sido muito abundante, especialmente em momentos de grande polêmica política, como nós ainda estamos vivendo, mas vivemos intensamente ao longo do ano passado. Nós já temos ferramentas hoje que permitem manipulações de imagem, inclusive de voz, em que a voz autêntica da pessoa tem a sua fala transformada. Isso já é tecnologicamente disponível, embora não de maneira ampla, que podem tornar muito mais difícil a identificação do que é verdadeiro do que é falso. Especificamente na saúde, uma das marcas que a gente tem do próprio segmento e como área de conhecimento é uma grande assimetria de informações. Com isso, a vulnerabilidade do cidadão, a vulnerabilidade do consumidor é enorme, porque diferenciar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que está em estudos, não é uma tarefa que dispense conhecimento especializado. Isso é absolutamente visível quando se pensa na relação das pessoas com o sistema de saúde, com os profissionais de saúde. Muita coisa é conhecimento técnico que, mesmo numa relação entre profissional e usuário, tem que ser traduzido, demanda orientação, o próprio uso de um medicamento demanda uma orientação específica. Isso já foi muito utilizado com finalidades comerciais, justamente porque, se as pessoas desconhecem uma linguagem, desconhecem uma determinada área de práticas e de comércio, é mais fácil induzi-las ao consumo. E isso é um campo enorme de práticas que passou a ser regulado mais ou menos um século atrás. A grande marca para isso é a fundação da FDA, a Agência
reguladora americana, que se deparava com as coisas mais diversas, especialmente na área de alimentos e na área de medicamentos. Passa a próxima, por favor. A gente tem exemplos variados dessa prática de indução ao consumo. Acho que vários aqui vão se lembrar o que era, vários não sei, aqueles que têm uma idade um pouco mais próxima da minha, vão se lembrar do que era a propaganda de cigarros algum tempo atrás. Hoje é quase absurdo a gente pensar no significado disso. Esse do meio, então, ele é, acho que, muito marcante. Quer dizer, mais cientistas e educadores fumam quente com o filtro de micronita, não sei o quê, quer dizer, passando, inclusive, uma imagem de recomendação, quase, recomendação dos cientistas. Próximo, por favor. O mercado de medicamentos, desde a sua origem, também teve histórias as mais bizarras. Aqui alguns exemplos. O Elixir Dória, ele existia de verdade, viu? Não tinha nenhuma alusão a qualquer político atual. E quando ele fala ali não temer, é não temer. Vamos usar a oxítona. Não temer azia, cólicas, etc., que é esse demônio que está entrando pela boca do sujeito. Mas essas coisas eram medicamentos. Heroína era medicamento, cocaína era medicamento, com as suas indicações aí. E não pensemos que isso está num passado tão distante. Quer dizer, nós tivemos há bem pouco tempo uma polêmica enorme que envolveu, inclusive, os 3 poderes da federação na discussão da fosfetanolamina como um medicamento desejado por grupos sociais como uma possível cura de câncer. Isso gerou um movimento importante que, por incrível que pareça, não tinha na sua origem interesses comerciais, mas foi uma falsa notícia que foi fermentando, assim, apesar de todos os desmentidos que se fazia, de todos os especialistas que eram consultados na mídia, etc., continuou existindo um movimento forte pela liberação. Esse movimento, inclusive, foi para o Congresso Nacional e acho que quase virou lei, acho que não chegou a virar, né? Você que se lembra melhor que eu. Chegou a virar lei e o Supremo cassou, eu não lembrava desse detalhe. A Natália é mais formada que eu. Em geral, bom, aí a gente vê medicamento, o Libidol, versão masculina, versão feminina, medicamentos para emagrecimento, coisas que são grandes apelos e que até hoje há uma dificuldade de regular este campo de informação e propaganda. A Anvisa tem uma área específica, acho que ainda tem, né, que lida com regulação de propaganda de medicamentos, exclusivamente de medicamentos, né, que tem muita dificuldade para atuação. Existe uma organização que é o CONAR, é o Conselho de Autorregulação Publicitária, que age muito pouco em relação à propaganda de medicamentos. Basta a gente ligar a qualquer meio de comunicação, especialmente esses que têm audiência um pouco menor ou uma capilaridade mais para áreas do interior. Assim que a gente vê propaganda de medicamentos e outros produtos afins como o grande filão dos comerciais. Mais recentemente, o que nós vivemos foi um crescimento enorme da utilização das redes sociais para a propagação de fake news. Todos nós, acho que ainda estamos sob impacto de alguns acontecimentos recentes, particularmente da eleição do ano passado. Não por acaso, espelhou um tanto a eleição dos Estados Unidos também. Em ambos os casos, quer dizer, em muitos artigos, muitos textos, levantaram suspeitas importantes de que tenha havido a contratação de esquemas de manipulação de informação e que isso teve peso decisivo nas eleições dos 2 países, com algumas semelhanças que são até assustadoras quando a gente vê repetição de fatos.
A saúde tem sido um dos objetos de destaque, tem sido um dos temas que é tratado com muita frequência na desinformação, vou chamar assim. Isso é bem ilustrado quando a gente olha para os próprios sites de verificação, que tem uma quantidade enorme, pode passar, de informações sobre saúde, de desmentidos sobre saúde, aí nos assuntos mais diversos, da cebola ao escorpião, medicamentos, alimentos, pode passar. O próprio Ministério da Saúde, aqui a cerveja curando câncer, muita gente gostaria, né? O próprio Ministério da Saúde teve que montar um segmento do seu site dedicado ao desmentido de fake news. Agora, em todos esses casos, nós temos que contar com a iniciativa do cidadão, do consumidor, de entrar no site para checar a informação. Em boa parte desses casos, quando isso acontece, o estrago está feito. A área de vacinas é um dos exemplos mais preocupantes para a gente. Eu sei que a Helena vai falar um pouco sobre, não sei quanto, ele vai falar mais especificamente sobre vacinas, é a área de concentração dela. Nós vivemos situações bastante complicadas em relação às vacinas. Nós tivemos, por exemplo, com a febre amarela, alguns anos atrás, inclusive a ocorrência de mortes relacionadas a informações falsas de que a vacina era indicada para todo mundo e de que ia faltar vacina, de que todo mundo ia ter febre amarela. E aí teve gente que entrou na fila 3, 4 vezes, tomou uma dose de... A vacina de febre amarela tem vírus vivos atenuados, então uma dose de vírus muito acima do que a segurança permitiria oferecer. Gente que tinha contraindicações para a vacina, recebeu a vacina e teve mortes. E nesse caso, mortes, a gente não pode dizer que as fake news mataram, mas as fake news criaram um processo que culminou com a morte de pessoas, porque no meio do tumulto era difícil triar as pessoas, era difícil dar orientação adequada. Mas o sarampo talvez seja a mais famosa das notícias falsas em relação às vacinas. O sarampo compõe hoje no nosso calendário a vacina tríplice viral, e é uma vacina que já tem muitos anos contra sarampo, rubéola e cachumba. E anos atrás, em 1998, um médico pesquisador inglês com uma equipe eles publicaram um artigo no The Lancet, que é uma das mais bem afamadas revistas científicas do mundo, evidenciando a associação entre esta vacina tríplice viral e a ocorrência de autismo em crianças. Depois, e não demorou muito, se descobriu que este era um trabalho fraudado, que ele tinha interesses comerciais relacionados diretamente a uma vacina de sarampo univalente, que não era associada com rubéola e cachumba, mas o estrago estava feito. Ele teve o registro médico cassado na Inglaterra, mudou para os Estados Unidos e continua até hoje nos Estados Unidos, liderando alguns grupos de militância anti-vacina. E este episódio, que aparenta ser isolado e que já foi absolutamente desmascarado por vários meios de comunicação no mundo inteiro, até hoje continua sendo o fomentador de movimentos anti-vacina que dizem que vacina causa autismo. Então, aqui alguns exemplos deste movimento. E a manchete de um dos jornais da época que revelou o escândalo da vacina MMR. Então, nós estamos num período de vários complicadores. A gente fala da era da informação desde a década de 50, mas mais recentemente na era da conectividade e já com uma dose razoável de inteligência artificial. Então, isso traz algumas características diferentes
para a transmissão, para o compartilhamento de informação. As pessoas recebem boa parte das informações por comunidades nas quais elas estão engajadas. O maior exemplo disso talvez seja o WhatsApp, mas tanto o Twitter como o Facebook, como outras redes sociais menos conhecidas, têm esta característica. Algumas pessoas são conhecidas, há uma espécie de convivência virtual diária que cria algum tipo de relação virtual de confiança, então, de forma que as informações que vêm por este meio parecem vir de um amigo, parecem vir de alguém que desperta confiança. Essas informações também chegam rapidamente. Existe algo na psicologia e na pesquisa que se chama viés de confirmação. E vários de vocês já se depararam com isso. Em que, muitas vezes, por uma série de razões, ou por poucas razões, ou por uma oportunidade, a pessoa forma uma convicção razoável de que alguma coisa é verdadeira. E aí, a partir deste momento, ela vai buscar coisas que confirmam esta convicção e vai rejeitar coisas que descartam esta convicção. Isso também, mais uma vez, ganha um espaço e ganha um reforço muito grande no atual formato destes meios de comunicação. Como também nós temos tendido, até por uma questão de sobrevivência psíquica, a conviver com pessoas parecidas ou com pessoas com afinidades, em várias redes e com vários tipos de relacionamentos em redes, nós temos interconexão. Isso cria uma redundância, quer dizer, uma mesma informação chega várias vezes por gente diferente, por grupos diferentes, de forma que nós vamos ganhando a convicção de que isso realmente é verdadeiro, porque uma coisa é repetida várias vezes, como disse lá no finzinho da primeira metade do século passado Goebbels, e vai se tornando verdade. Muitas dessas informações também têm semelhança com coisas que são crenças populares. Eu acho que a manga com leite não aparece ainda, mas coisas parecidas com essas, às vezes transformadas tecnologicamente, são mais fáceis de passar. Isso lembra aquilo que eu ouvia da minha avó, então ela tinha razão e tal. Então, há uma frequência razoável dessas coisas. E nós temos hoje uma produção industrial de informações. Isso se tornou mais escandaloso na época das eleições, tanto nos Estados Unidos como aqui, quer dizer, dos chamados robôs, quer dizer, os mecanismos capazes de gerar informação de maneira automatizada, com uma velocidade enorme, com um alcance enorme, inclusive com a criação e utilização de perfis falsos das redes sociais, perfis falsos de internet. A associação desta produção industrial com a inteligência artificial permite a informação customizada. Ou seja, aquilo que a gente faz todo dia nas redes, conta para as redes quem nós somos, conta do que nós gostamos, o que nós gostamos de ouvir, em quem nós confiamos. E a informação já vem moldada para isso, especialmente a informação comercial, mas também as fake news, e parece que a estreia desse tipo de utilização no campo da política foi recente, mas só tende a crescer. E uma transformação enorme que nem sempre a gente se dá conta. Alguém aqui está sem celular? Ninguém esqueceu? O celular, ele se tornou um apêndice. Ele faz parte do corpo humano. A gente não se dá conta da transformação cultural que é isso. Quer dizer, quando na história da humanidade, ouso dizer isso, na história da humanidade, um objeto passou a se incorporar ao nosso corpo, ao corpo humano, de tal forma. As pessoas podem esquecer de se vestir, mas não esquecem de pegar o celular e de olhar o celular. Os ciborgues chegaram, então, não da forma do seriado da década de 70, que os sujeitos tinham olho biônico, força e tal, mas na forma de um processador poderoso,
capaz de fazer cálculos com uma velocidade muito maior do que os computadores que levaram os primeiros homens à Lua, e capazes de fazer uma conectividade com qualquer coisa em tempo real. Então, é como se nós tivéssemos a sensação de carregar a verdade na mão o tempo todo. Opa, vou checar isso aqui. Tem coisas legais, isso pode vir para o bem. Olha, eu ouvi uma música, eu não lembro qual é. Olha, eu vi um autor, tal, já vou consultar o autor, eu estou com dúvida. Tem coisas interessantíssimas. Facilita a vida de um monte de aspectos. Para pegar um meio de transporte, para ir num restaurante, para saber se uma loja está aberta, fazer pesquisa de preços. Mas se incorporou à nossa vida de tal forma que é um sétimo sentido, né? Supondo que o sexto já está ultrapassado. Modificou os relacionamentos afetivos e pessoais, modificou o jeito de a gente fazer quase tudo. Então isso não é uma coisa para ser desprezada, porque atualmente boa parte das pessoas está em utilização contínua do celular e em conexão intermitente ao longo do dia inteiro, muitas vezes ao longo da noite inteira. Não é uma coisa banal. Não é simplesmente a gente pensar, não, isso aqui atrapalha o sono. Tudo bem, deve ser verdade que atrapalha o sono. Dá dor na coluna, porque cria uma posição viciosa. Nós vamos ter aí algumas gerações de pessoas com a coluna um pouco diferente, dada pelo uso desse aparelho. Mas a mudança é muito mais profunda. E acho que nós não nos demos conta da profundidade e da dimensão que isso vai ter no futuro. Há poucos dias vocês devem ter visto essa... Não era tão novidade, mas voltou, da boneca Momo. Não sei se vocês chegaram a ver. Tem aquela ali, a boneca Momo. Boneca Momo é uma coisa muito parecida com outra que nós tivemos uns 2 anos atrás, que foi a Baleia Azul, que eram supostos jogos de internet que ensinavam crianças, adolescentes a se automutilar. E parece que essa boneca Momo, além de que ela entra num detalhe que ela pode ser compreendida, inclusive por crianças pequenas, sugere aonde na casa tem objetos cortantes, sugere que os pais devem ser feridos por objetos cortantes, entrando no meio de uma programação infantil de alguns filminhos do YouTube. Passavam aí aquela musiquinha Baby Shark e tal. Quem tem filhos pequenos deve conhecer. Então, mais uma vez, assim, nós não estamos olhando para uma coisa qualquer, para uma coisa que apenas muda a forma das pessoas olharem para informações. Estamos olhando para riscos reais. Tem havido algumas publicações que eu acho interessantes em relação à reação sobre isso. Eu peguei uma delas, uma fonte, eu não sei nem falar o nome dessa jornalista, ela é tailandesa. Passa o próximo, por favor. Ela traz algumas recomendações em relação a como enfrentar as informações falsas. Eu não vou falar de todas elas, mas vou falar de uma delas em particular, que é a rapidez. Muitas vezes, quer dizer, no tempo em que nós vemos uma informação pela primeira vez, vamos pesquisar, pensar sobre ela e eventualmente pensar em desmentir, em replicar, ela já se espalhou de maneira exponencial. E é uma das características deste meio de conexão, a velocidade exponencial, quer dizer, cada pessoa multiplica para várias. Isso é uma progressão geométrica, daí essa característica exponencial. Então ela traz um roteirinho aqui, de algumas dessas coisas são bastante importantes. E vou lembrar aqui também, esteve com a gente, inclusive, no ano passado, o Ladislau Dalbor, da PUC São Paulo, e que no blog dele, ele fala que, em outras palavras, que manter-se informado a partir de fontes confiáveis, na verdade, é a melhor vacina, é o melhor mecanismo para se tornar menos suscetível às fake news. Ele, inclusive, recomenda aí uma série de fontes em que ele diz que consulta quase diariamente
entre jornais, canais de TV, blogs de pessoas que são conhecidas, especialistas que falam de assuntos. E esta característica de ser conhecida muitas vezes é importante, porque a natureza das fake news é que a origem, em grande parte, é anônima, é apócrifa. Então, quando se tem alguém que é conhecido publicamente, que dá uma informação, se não for fake, isso é possível de ser verificado, a gente tem um pouco mais de segurança de falar nisso. E eu peguei uma frase dele que eu achei interessante, que ele disse que a mesma tecnologia que gera, por vezes, o caos informacional pode ter o seu sentido invertido e servir para construir uma sociedade realmente informada. Então, ao contrário do que pode parecer, a gente tem uma sensação de que nós estamos num espaço público ao entrar numa rede social. Rede social é uma coisa privada. São empresas que mantêm as redes sociais, são empresas que financiam as redes sociais, são empresas que fazem a nossa conectividade com essas redes sociais e que criam esses novos apêndices que a gente tem ligados ao nosso corpo. Estes aplicativos são monopólios. Como qualquer monopólio na economia, devia ter algum tipo de controle, algum tipo de regulação, mas não tem. Só que eles são monopólios, eles não extraem diretamente o seu lucro de nós, usuários, mas eles extraem do poder que nós transmitimos, que nós transferimos para eles. Então, o que nós fazemos no dia a dia é uma transferência de poder. Isso tem um significado provavelmente muito maior e cada vez maior do que a simples transferência financeira ou monetária. E quando, eventualmente, a gente pensa que há uma preocupação ética, essa preocupação é com a sobrevivência. A preocupação é que certos limites não sejam extrapolados a ponto de ameaçar a própria existência dessas redes. Então, eu acho que existem algumas responsabilidades que são das instituições, particularmente instituições públicas também, que podem ajudar. Acho que não resolver, mas ajudar. Nós hoje estamos muito atrasados na nossa resposta a fake news. Eu acho que essas coisas que aparecem aqui são muito importantes como postura, como atitude, como práticas, para que as instituições consigam combater de maneira adequada as fake news. Numa síntese dessas palavras, eu diria, bom, as instituições precisam se constituir como fontes prioritárias e confiáveis para as pessoas, alternativamente a todas as fontes existentes. Isso não se constrói com força, isso só se constrói com muito trabalho e com investimento. Tem que ter equipes dedicadas a isso o tempo todo, tem que ter acesso fácil, não adianta eu querer entrar no site da Fiocruz, do Ministério, de uma universidade, e o site não entra direito, e a página não é amigável, não encontro a informação que eu preciso. Nós temos que trabalhar muito para passar à frente das informações falsas. Próximo, por favor. Há um trabalho que transcende o nosso, acho que é um trabalho geral, mas que nós devemos fazer parte disso. Uma sociedade mais bem informada certamente olha com mais crítica para qualquer informação que chega. Nós temos falado do ensino via rede, mas não temos falado do ensino sobre a rede, sobre as redes. Hoje, a molecada, novas gerações aí, estão expostas a tudo isso e quase não ouvem falar disso naquele que deve ser o seu canal mais confiável de informação, que é a escola. A gente tem que ter conteúdos sobre as redes, sobre a maneira de usar informações obtidas nas redes, também ensinadas nas escolas. As próprias organizações da sociedade civil, na medida que sejam representativas de alguma coisa, devem ter uma responsabilidade diferente sobre isso. E, por fim, pode parecer uma heresia, com frequência, quando a gente fala em controle sobre as redes, alguém imediatamente fala da China, da Coreia, de Cuba, do que for, mas nós precisamos ter algum tipo de regulação ou algum tipo de supervisão sobre o que acontece nas redes, no mínimo para saber o que acontece. Pode até não impor restrições, mas tem que trazer para público o que acontece. Como são esses algoritmos que interpretam a nossa vontade e trazem informação customizada?
como funcionam esses robôs que replicam de maneira assustadoramente rápida informações que são capazes de mudar o rumo da política de vários países. Acho que é o último, né? Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Trouxe elementos bem interessantes. Já estou com minha lista de perguntas aqui.